Dia fera, como se sobressair e vender mais do que aqueles que prostituem a profissão? Boa. Para te responder essa pergunta, eu preciso te dar algumas dicas, tá? A dica número 1 é não pensar nos caras que prostituem a profissão, tá? Eu sei que vai soar clichê, mas a gente ouve isso já há muitos anos e é um fato. Vocês nunca viram o dono da Coca-Cola reclamando que a Dolly é mais barato, tá? Por que que eu tô falando isso? E eu sei que soa muito clichê, muito clichê. A primeira coisa que a gente precisa entender e precisa se colocar é no lugar de cliente, tá? De consumidor. Então, esquece que tu trabalha com adesivo, esquece qual profissão tu trabalha e te coloca no lugar de consumidor. Como que tu age como consumidor? Cara, eu não me preocupo com preço, eu me preocupo com qualidade, eu não choro e se eu quero uma coisa eu vou lá, pago e pronto. Perfeito. Se tu age dessa forma, tu estás plantando algo para colher. E aí eu vou contar um pouco para vocês da minha experiência, tá? Eu trabalho há 13 anos com adesivo, com envelopamento, enfim. E chegou um momento, cara, da minha história, assim, que eu comecei a me posicionar justamente em relação a isso. Já tinha um certo portfólio, né, que eu acho que isso é muito importante, já vai pegando aqui que tu vai entender. Para a gente poder cobrar um preço justo para nós e para o mercado, a gente precisa ter experiência, tá? Precisa ter conhecimento. Não tem como, é impossível tu exercer entre aspas, um preço justo, um valor onde tu consiga ganhar grana, não só sobreviver, mas prosperar dentro do envelopamento. É impossível, tá? Tu fazer isso sem tu ter autoridade no assunto. É impossível. Se um cliente chegar para ti e perguntar, dá para fazer tal coisa, e tu falar, não sei, acho que dá, vou tentar, vou ver se com esse material dá, o ideal seria um outro material, mas é importado, é muito caro. Se tu agir dessa maneira, tu não está passando nem um pouco de confiança, porque na verdade tu não tem confiança em ti mesmo ainda, na tua mão de obra, no teu trabalho, seja no que tu estiver fazendo. Então, o que vai te trazer confiança? A gente fez um vídeo essa semana sobre isso. O que te traz confiança? É conhecimento. Quanto mais a gente busca conhecimento, mais confiante a gente fica, porque a gente começa a buscar conhecimento, começa a praticar, começa a fazer, e aí começa a ter mais confiança. E a confiança gera resultado. E o resultado traz mais e mais clientes. Então, assim, o que acontece? A primeira coisa, tu precisa esquecer os caras que prostituem a profissão. Esses caras são amadores, não são profissionais, tá? Mas o cara tem até uma boa mão de obra, mas não sabe cobrar. Ele não vai durar no mercado, não tem como. Enquanto eu tive aqui algumas pessoas que já trabalharam comigo, que quando eu falava sobre isso até riam, né? Tipo assim, cara, mas pensa comigo, hoje eu não ganho R$100 por dia livre como funcionário. Se eu fizer um trampo e ganhar R$100 para fazer uma geladeira ou para fazer uma moto, para fazer um carro por dia, eu estou ganhando. Só que na verdade não é assim que funciona, a conta não é essa, né? A gente não está falando de R$100 livre, por exemplo. Um cara que ganha R$100 para fazer uma geladeira, ele precisa botar combustível no carro dele, ou na moto. Ele precisa ir até lá, se perder um material ele precisa pagar, não é a empresa mais que está pagando, é aquele cara, ele que vai ter as responsabilidades. Se der um retorno, o cliente vai ligar para ele precisa cobrir a garantia. Se der algum atraso, se furar um pneu, se qualquer coisa, é tudo ele que precisa resolver. E tudo isso, todas essas situações precisam estar incluídas no teu orçamento. Então essa pessoa que não sabe cobrar, ou até mesmo que prostitui o mercado por uma questão simples de sobrevivência, ela está fazendo mal não só para o mercado, mas principalmente para ele, para sua família, tá? Porque não vai conseguir prosperar. Vai chegar um momento em que a pessoa vai estar assim, esgotada, trabalhando muito,
trabalhando muitas vezes até em 3 turnos, porque a galera começa a trabalhar de manhã, trabalha à tarde, às vezes vira horário de meio-dia, trampa até tarde da noite, mal descansa, não tem tempo com a família e só sobrevive porque tem que trabalhar muito com a margem pequena que está trabalhando. Então, esquece, a primeira dica é essa, esquece a prostituição de mercado e te posiciona de uma maneira profissional e confiante, tá? Então é assim, não quer dizer que tu tenha que ser arrogante, veja bem, é diferente ser confiante de ser arrogante. Exemplo, quero fazer um retrovisor Volkswagen, é R$400 o par. Pô, maninho, tá louco, 400 conto só para fazer a capinha e tal, papapá. Tu pode ser um cara maleável. Olha, irmão, se for no dinheiro eu consigo fazer para ti R$380, mas é o mínimo que eu consigo chegar. Pô, maninho, 350 no dinheiro. Pô, irmão, não tem como, R$50 hoje é muita coisa. Vamos negociar, 370, tá? Não é errado, não é. Vai chegar um momento na tua história, na tua carreira, que tu vai dizer que é 400 e o teu cliente vai dizer, ok, pode fazer, e ele vai pagar 400 tranquilo, de boa. Mas isso leva um tempo, tá? Então, assim, te posiciona de uma maneira confiante. Como eu tô te falando, confiante e não arrogante, porque o cara pode dizer assim, é 400, pô, maninho, 400 para fazer um retrovisor. Cara, se tu quer, faz por 400. Se tu não quiser, cara, pode ir procurar outro. Isso é ser arrogante. A gente não está numa situação assim em relação a nada. Nem quem tem 10, 12, 15 anos de mercado, para quem começou ontem, para quem é o top do Brasil, ninguém está fazendo isso, maltratando os clientes ou sendo arrogante a ponto de jogar dinheiro fora. Não existe isso, a gente precisa ter respeito com as pessoas. Então assim, cara, olha, meu valor é 400, eu vou te explicar por quê. Não tem problema, não está errado, tá? Não está errado. Eu sempre digo, a nossa profissão é uma profissão nova, ela ainda é nova no mercado. Muitos dos nossos clientes, eles não sabem o que envolve um envelopamento de um retrovisor, por exemplo. Aliás, eu vou mais longe. Muitos dos caras que hoje são profissionais, que vivem aplicando adesivo, não sabem todo o processo. A gente gravou a aula, tá lá no YouTube, todo o processo de como fazer o retrovisor da linha Volkswagen, por exemplo. Todo o processo de descontaminação, todo o processo de limpeza, até chegar no processo de aplicação, pós-aplicação, corte e finalização. Olha tudo o que envolve. Não é colocar um plastiquinho na capa do retrovisor. Envolve todo um processo. Para ter esse processo, o que precisa acontecer? Ter conhecimento. Então, a gente precisa correr atrás de conhecimento. Para ter o conhecimento e começar a praticar. Essa prática vai nos trazer confiança. E aí é aquela história, tu vai fazer o retrovisor e vai dizer, não, cara, eu vou fazer o retrovisor e eu te garanto que com o meu trabalho tu não vai ter problema, tu não vai ter retrabalho, eu te dou garantia, eu cubro a garantia de 1 ano, se o material descolar, se o material levantar, pode trazer aqui, eu faço de novo, tu não vai gastar R$1, ainda te pago a gasolina para ter vindo aqui. Quer dizer, isso é confiança, isso é mostrar para o teu cliente que o teu trabalho ele é diferente, que tu confia no teu trabalho. Então assim, primeira coisa, brother, esquece quem prostitui e te posiciona de uma maneira diferente. Mostra para o teu cliente, não seja vaidoso, entendeu? Não precisa ter essa vaidade, quer, não quer, eu sei do meu trabalho. Tudo bem, tu sabe do teu trabalho, mas o teu cliente às vezes não sabe do teu trabalho.